Amor de Deus, impressionante, infinito, ousado, que deixa as 99 para nos encontrar. O sermão desta manhã aborda um pouco a respeito, aliás, aborda bastante a respeito desse grande amor de Deus por nós. Então, abra sua Bíblia, por favor, em Malaquias, capítulo 1, Malaquias, capítulo 1, nós leremos os versículos 1 a 5. Nesta manhã estamos dando início a uma série de mensagens no livro de Malaquias. Então, de hoje até mais ou menos maio, meados de maio, estudaremos este livro inteiro e veremos qual é a mensagem que Deus tem para nós neste último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, hoje capítulo 1, versículos 1 a 5, assim diz a palavra de Deus. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamada terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Vamos falar mais uma vez com Deus. Querido Deus, nós estamos diante de um trecho, de uma porção da Tua palavra, e confessamos que em nós mesmos não temos condições de interpretar e de aplicar a Tua palavra de maneira adequada para as nossas vidas, a não ser que o Teu Santo Espírito venha sobre nós, ilumine os nossos olhos e nos ajude. Então, ó Pai, é isso que nós clamamos a Ti nesta hora. Que o Teu Espírito ilumine os nossos olhos, para que essa mensagem que foi entregue como uma sentença pesada do Senhor para Israel, há tantos anos atrás, para que essa mensagem faça sentido para nós hoje. Dá-nos graça, Pai, e derrama mais de Ti sobre nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o profeta Malaquias, cujo nome significa meu mensageiro, o profeta Malaquias foi levantado pelo Senhor Deus para advertir a nação de Israel quando esta nação tinha voltado do exílio babilônico. Então, apenas para colocar um pouco de datas nas nossas mentes, para nós termos uma noção da época deste livro. O povo de Israel foi levado para o exílio babilônico em várias levas, a partir do ano 605 a.C. até 587, e depois algumas outras deportações. O povo foi levado aos poucos e foi então colocado na Babilônia. Mas de repente então Deus levanta um outro poder mundial, o poder dos medo-persas. E aí então Ciro é levantado pelo próprio Senhor Deus, e Ciro liberta, ainda que imperador da Média, ainda que imperador da Pérsia, ele é levantado pelo Senhor Deus para libertar o seu povo. E então Ciro permite com que a nação de Israel volte para casa. E o povo volta. O povo então tem grande alegria ao voltar para casa, mas quando chega em casa, eles veem que existe uma grande destruição na nação. É isso que nós vemos no Salmo de número 126. Eles se alegram com grande júbilo e ficam como quem sonha, enquanto eles estão sendo libertados, mas ao chegar em casa, eles então clamam, restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque eles veem que a destruição foi grandiosíssima.
O templo está no chão, os muros de Jerusalém estão no chão, o povo está oprimido, o povo está empobrecido, e agora uma grande reconstrução da nação precisa acontecer. Mas o povo não esmorece, o povo não desanima, porque existem promessas da parte do Senhor, promessas de restauração, promessas de que Israel não mais será uma nação subjugada por outros povos, e o povo então começa a trabalhar. O povo se lança ao trabalho. Com Neemias eles reconstroem os muros. Também na primeira leva eles reconstroem o templo, reconstroem o altar, reconstroem a adoração de Deus. E eles então estão aguardando ansiosamente o tempo em que o Messias virá e que o povo de Deus será libertado da opressão estrangeira. Mas passa um ano e nada acontece. Passam-se 2, 3, 5, 10, 20 anos. E embora algumas primeiras restaurações tenham tido sucesso, eles continuam sendo escravos de um outro povo. Eles continuam sendo um povo empobrecido. Eles continuam não vendo a mão de Deus no meio deles da maneira que eles esperavam ver. E é esse o contexto, é essa a situação histórica do livro de Malaquias. Nós estamos diante de um livro escrito para o povo de Deus, mas não para um povo que está animado, não para um povo que está pegando fogo com relação às coisas do Senhor, mas um povo que está desanimado. Um povo que passou a questionar o amor de Deus por eles. Um povo que está duvidando das promessas de Deus. Será que de fato as promessas de Deus vão se cumprir? Será que de fato Deus é um Deus de palavra que cumpre aquilo que Ele promete? Então o que nós temos é ainda uma religiosidade, mas uma religiosidade distante. Não uma religiosidade cheia de amor, cheia de fervor, cheia do Espírito Santo, mas uma religiosidade destacada, uma religiosidade distante das coisas de Deus. É esse o contexto do livro do profeta Malaquias. É por isso então que Deus levanta o seu mensageiro. Deus levanta o seu profeta para impactar o povo mais uma vez com a palavra de Deus. E é isso que Malaquias faz fielmente. O versículo 1 é uma espécie de título para o livro inteiro. É o título que Malaquias deu para esse livro. E o título é o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Sentença. A palavra hebraica que nós temos por trás dessa palavra em português, sentença, é literalmente a palavra peso. Peso pronunciado pelo Senhor. Essa palavra era usada em alguns contextos quando Deus queria acertar contas com o seu povo. Quando o povo estava andando distante de Deus, e Deus então levantava um profeta para acertar contas com aquele povo, como se fosse numa espécie de tribunal. E é exatamente isso que Deus vai fazer com o seu povo aqui em Malaquias. Deus vai chamar o seu povo para um tribunal e para uma conversa séria. É mais ou menos quando marido ou mulher convidam um ao outro para uma discussão do relacionamento, para acertarem as coisas, para colocarem os pingos nos is, porque algo no relacionamento não está andando bem. O que nós temos no livro de Malaquias é um convite do Senhor para discutir o relacionamento entre o seu povo e o próprio Deus. O que é interessante é que essa palavra, peso da parte do Senhor, nos prepara o coração para algo muito pesado. Nos prepara o coração para uma palavra dura da parte de Deus para com o seu povo. Nos prepara o coração para anúncios de castigo, anúncios de maldição, anúncios de que Deus vai pegar pesado com o seu povo porque o seu povo está andando longe. Mas de maneira impressionante, quando nós entramos no assunto realmente do livro, que é o versículo 2, já que o versículo 1 é apenas uma espécie de título, Deus começa essa discussão com a seguinte declaração: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado.
Deus preparou toda a cena para a conversa dura, para uma conversa difícil, e de fato isso vai ter parte no transcorrer do livro. Deus de fato vai acertar as contas com o seu povo e vai apontar no seu povo tudo que havia de errado no relacionamento deles para com Deus. Mas antes de fazê-lo, ou no processo de fazê-lo, Deus começa com essa declaração maravilhosa: eu tenho amado vocês, eu amo vocês. Essa não é a única vez nas Escrituras que Deus declara o seu amor pelo seu povo. Em Oséias capítulo 11 nós lemos: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Ou em Jeremias 31:3, de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso, com benignidade eu te atraí. Meus irmãos, esse Deus totalmente soberano, esse Deus totalmente santo, esse Deus totalmente poderoso, esse Deus que é absolutamente livre para fazer tudo aquilo que lhe dá prazer, tudo aquilo que Ele quer, esse é o Deus que decidiu livremente amar o seu povo. Ele resolveu nos amar. É interessante porque Deus não diz simplesmente eu te amo, mas a declaração é ainda mais forte, porque é eu tenho amado vocês. Eu de maneira prática, eu demonstro através de atitudes práticas, e eu tenho feito isso ao longo dos séculos. Eu amo vocês, eu tenho amado vocês. Quem sabe você, nessa manhã, precisa ouvir essa declaração da parte de Deus mais uma vez. Quem sabe a semelhança de Israel do 5º século antes de Cristo. Quem sabe você também se decepcionou com alguma coisa com relação ao seu relacionamento com Deus, ou no teu relacionamento com Deus. Quem sabe você tinha algumas expectativas com relação à tua vida, e essas expectativas foram frustradas de alguma forma, e você então passou a questionar: será que Deus realmente me ama? Será que Deus realmente é alguém com quem eu posso contar? Será que de fato as promessas de Deus são fiéis e verdadeiras? E quem sabe por questionar o amor de Deus, o teu relacionamento com Deus se tornou um relacionamento frio, formal, distante, no qual você não se importa realmente com as coisas de Deus. Sim, você até continua vindo na igreja, você até continua cumprindo algumas das tuas obrigações espirituais, mas elas não têm passado disso na tua vida, apenas obrigações espirituais, apenas deveres que você desempenha porque é isso que você tem que fazer. Meus irmãos, Deus quer romper as barreiras da tua frieza, do teu distanciamento de Deus, e Ele faz isso ao declarar: eu tenho amado vocês. Curioso é que aquele povo estava tão longe de Deus, que a resposta deles para essa declaração maravilhosa do amor de Deus foi a seguinte: mas vós dizeis, em que nos tens amado? O Senhor está dizendo aí que nos ama, tudo mais, que tem amado a gente há muito tempo, mas na prática, Senhor Deus, em que o Senhor nos tem amado? Nós veremos isso várias vezes no livro do profeta Malaquias. O livro do profeta Malaquias é um livro no qual Deus afirma alguma coisa, o povo responde alguma coisa dentro do seu coração, e Deus então penetra no coração e traz para fora aqueles pensamentos ocultos que o povo abrigava no próprio coração. Meu irmão, Deus conhece o que se passa dentro de você. Deus não se deixa enganar pelo teu rosto.
Nós por vezes nos enganamos, colocamos uma máscara de alegria quando estamos em frangalhos, colocamos uma máscara de que está tudo bem, quando na verdade não está tudo bem. Dizemos que amamos quando na verdade estamos sentindo distanciamento dentro do coração, mas este Deus é o Deus que penetra os nossos corações e que sabe exatamente o que nós realmente estamos sentindo e pensando a respeito dele. Deus então diz: vocês têm questionado, em que nos tens amado? O resto do texto então, Deus vai apresentar a prova do amor dele para com o seu povo. A prova do amor dele para com o Israel que estava questionando o seu amor. E Deus apresenta essa prova com relação ao passado, ao presente e ao futuro. Eu amei vocês, eu amo vocês e eu continuarei a amá-los. E Deus apresenta essa prova, apresentando como evidência não somente aquilo que ele tem feito para com Israel, mas também aquilo que ele faz com relação a um outro povo daquela época, o povo dos filhos de Esaú, os edomitas. O que nós temos no texto então, a evidência, o argumento que Deus apresenta para comprovar o seu amor pelo povo é o seguinte: não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Porém aborreci a Esaú. O que nós temos então diante de nós é o argumento apresentado por Deus para fundamentar o seu amor para com Israel. E Deus então volta diversos séculos na história. Ele volta para a criação do povo de Israel. Deus havia escolhido Abraão para fazer uma aliança com Abraão e com todos os seus descendentes. Abraão então teve o seu filho Isaque, e foi com Isaque que Deus fez aliança e não com Ismael. Isaque teve os seus dois filhos gêmeos. O mais velho chamava-se Esaú. O mais novo, ou seja, aquele que saiu poucos minutos depois do seu irmão mais velho, chamava-se Jacó. E recebeu esse nome porque ele saiu agarrando o calcanhar do seu irmão, e portanto o nome dele significava aquele que agarra o calcanhar do outro, aquele que suplanta, aquele que engana, aquele que trapassa a fim de conseguir alguma coisa. Ele teve esse nome desde o começo, o nome de enganador. Esaú foi o filho preferido do seu pai, enquanto Jacó foi o filho preferido da sua mãe. Deus havia dito para a mãe: olha, existem duas nações no seu ventre, porque os meninos brigavam demais, estando dentro da barriga de sua mãe, eles brigavam demais dentro da barriga de Rebeca. E aí então ela não aguenta mais, ela fala: Senhor, eu não aguento mais isso que está acontecendo dentro de mim, o que está acontecendo? Então o Senhor Deus revela a Rebeca o que estava acontecendo e diz: você tem duas nações dentro de você. E olha, o mais moço será o Senhor, o mais velho será servo do mais moço. E assim vocês se lembram da história, assim acontece. Jacó então, por meio de engano, de fato, ele recebe todos os direitos da primogenitura, os direitos do filho mais velho, mas com medo de morrer, ele vai para uma nação distante, se casa entre o povo de Deus, entre o povo da mesma família, porque era essa a vontade do próprio Deus. E ele, depois de diversos anos sendo moído e sofrendo agruras por causa da mão do Senhor, o Senhor estava forjando o caráter de Jacó, transformando Jacó de enganador, para que ele se tornasse Israel. Então, num belo dia, numa luta com um anjo, ele recebe a bênção de Deus, e o nome dele é transformado. Você não se chamará mais Jacó, porém o seu nome será Israel, porque você lutou com Deus e você venceu.
Quanto a Esaú, Esaú se casa com mulheres que eram distantes do Senhor. Quando Jacó volta para casa, ele de fato respeita o direito da primogenitura que agora pertence ao seu irmão, e ele vai embora e ele deixa para trás todos os pertences do seu pai, passam a pertencer a Jacó. E Esaú se muda para um outro lugar, para uma terra rochosa, uma terra cheia de pedras, uma terra cheia de cavernas. E ali então nasce a nação dos Edomitas. Edomitas porque o nome Edom significa vermelho e Esaú era ruivo. É por isso então que os Edomitas ganham esse nome. Mas o fato é que quando você acompanha a história desses dois povos nas Escrituras, você vai encontrar sempre Deus cuidando de Israel, Deus abençoando Israel, Deus perdoando Israel, Deus restaurando Israel, Deus reconstruindo Israel, ao passo de que o relacionamento de Deus para com Esaú é um relacionamento de distância e de rejeição. E isso Deus tinha anunciado antes deles nascerem. Desses dois, aquele que eu amo é Jacó, e não Esaú. Aqui é importante nós nos lembrarmos que nós, em nosso primeiro pai Adão, nós demos motivos para Deus odiar a todos nós. Deus tinha o direito de odiar a toda a raça humana, porque todos nós nos corrompemos, todos nós nos fizemos inúteis, todos nós nos fizemos ante Deus, rebeldes contra o Senhor do universo. Todos nós atentamos contra a santidade de Deus. Todos nós merecíamos aquilo que Esaú recebeu. Embora a palavra aqui esteja traduzida como porém aborrecia Esaú, essa é uma tradução leve da palavra que realmente aparece no texto. A palavra que realmente aparece no hebraico é eu odiei a Esaú. Eu amei a Jacó, mas eu odiei a Esaú. E como eu disse, meus irmãos, Deus é esse Deus totalmente livre, que tem o direito de mostrar amor para com aqueles a quem Ele escolhe, e tem o direito de dar aos outros aquilo que eles merecem, que é o ódio de Deus. E assim aconteceu com Jacó e Esaú. E Deus agora vai comprovar esse fato. Deus vai demonstrar isso na história. Eu amei Jacó, eu tenho amado Jacó, eu tenho amado Israel, mas eu tenho aborrecido a Esaú. Olhem o versículo 3, eu fiz dos seus montes, dos montes de Esaú, eu fiz uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. De fato, ambos os povos sofreram exílio. Tanto os israelitas foram levados para o exílio assírio, os israelitas para o exílio assírio, os judeus para o exílio babilônico, e a família de Esaú, os edomitas, haviam sido levados também para o exílio babilônico. Mas se por um lado, quando Deus restaurou os israelitas, eles passaram a habitar na sua terra normalmente, quando Deus permitiu que os edomitas voltassem para a terra, os nabateus, um povo árabe, atacou forte contra eles. E a nação dos edomitas deixou de existir. Enquanto Deus preservou a Israel, Deus permitiu com que os edomitas fossem totalmente consumidos. É o próprio Deus quem disse: eu tornei os seus montes, as suas montanhas, uma assolação, e eu dei a sua herança aos urubus, aos chacais do deserto. Versículo 8, se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada, e aí é um nome só, terra de perversidade, e outro nome, povo contra quem o Senhor está irado para sempre.
Eles podem tentar reconstruir, diz o Senhor dos Exércitos, mas eu vou destruí-los. Tantas vezes quantas os edomitas, os filhos de Esaú, tentarem reconstruir a sua nação, serão as mesmas tantas vezes que eu vou destruí-los, porque eles serão reconhecidos como não aquele que eu tenho amado, mas o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Por quê? Porque Deus decidiu assim. Não se perca. Por que Deus está falando tudo isso? Deus está falando tudo isso não para ensinar a respeito da sua liberdade soberana, embora o texto faça isso também, mas Deus está fazendo isso para comprovar para Israel: eu tenho amado vocês. Vocês questionam o meu amor, mas vocês não percebem o que eu faço quando eu não amo alguém. Olhem para Esaú. Querem ver o que eu faço quando eu não amo alguém? Olhem para Esaú. Olhem para os edomitas. Vejam o que aconteceu com eles. Eles foram consumidos e eles foram destruídos para nunca mais se levantarem. Deus então diz no versículo 5: os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Deus então odiou a Esaú no passado, destruiu a Esaú no presente, e Deus tem uma promessa ruim para com Esaú: eles não serão reconstruídos. Uma das coisas mais interessantes da história é você analisar a história da nação de Israel. Meus irmãos, quantas perseguições, quantas destruições, quantos exílios, quantas vezes foram atacados, quantas vezes tentaram dizimar radical e completamente a existência daquele povo sobre a face da terra. Mas como mito da ave fênix, eles sempre se levantam, ainda que seja a partir das cinzas. Por quê? Por que essa nação foi preservada pelo Senhor tantas vezes ao longo da história? O nosso texto tem a resposta: eu vos tenho amado. Eu vos tenho amado. Então tudo e todos podem vir contra vocês, mas se o meu amor está sobre o meu povo, eu vou restaurá-los. O povo estava sofrendo e já tinha sofrido e sofreria mais ainda por causa dos seus próprios pecados. Mas tantas vezes quantas eles sofressem, Deus restauraria e levantaria o seu povo, ainda que a partir das cinzas. Meus irmãos, o que essa mensagem dita há tanto tempo atrás, para um contexto tão específico, o que essa mensagem tem a ver com a gente hoje? A primeira coisa é que, se hoje nós formos em Israel, Israel ainda existe. E se hoje você for a um lugar chamado Petra, você vai encontrar um sítio arqueológico, apenas restos de civilizações antigas, onde ninguém mais habita. Hoje você encontra pessoas com o sangue judeu, mas se você procurar por edomitas, você vai descobrir que os edomitas acabaram por ser totalmente conquistados pelos nabateus e depois foram anexados como uma parte de Israel. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Quanto a nós, meus irmãos, nós somos os herdeiros da aliança de Deus para com Israel. Nós somos o Israel de Deus. Nós somos esse povo amado pelo Senhor. Nós somos esse povo cuidado pelo Senhor. Nós somos esse povo que recebe todas as promessas de Deus, e todas elas têm o seu sim na pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele
Deus nos tem amado. E a maior prova desse Deus para comigo e para com você foi o fato de que o Messias veio. E o Messias morreu numa cruz de braços abertos, demonstrando o seu grande amor, a sua misericórdia, a sua oferta de perdão, não para com todos, mas para com aqueles que Deus ama. O amor de Deus é um amor específico. O amor de Deus é um amor que tem alvos definidos. Deus ama, sempre amou e sempre amará o seu próprio povo. Aqueles a quem Deus escolheu na eternidade, aqueles que tiveram os seus nomes escritos no livro da vida, quando eles ainda não existiam, aqueles que foram escolhidos não pela sua aparência, não pela sua inteligência, não pela sua capacidade, não porque eles tinham algo de bom a oferecer. Jacó era tão ruim quanto Esaú, se não pior. Mas Deus amou a Jacó e odiou a Esaú. E foi exatamente o amor de Deus por Jacó que transformou o caráter de Jacó. Deus amou a Jacó e salvou Jacó. Deus amou a Jacó e transformou Jacó. Deus amou o seu filho Jacó, aquele seu escolhido, e Deus transformou o caráter de Jacó. E assim acontece ainda hoje, meus irmãos. Aqueles a quem Deus escolheu amar, Deus vai perseguir. Deus vai conquistar. Com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. Deus vai conquistar. Deus vai fazer com que estes se rendam aos seus pés, e Deus vai amá-los para sempre. Não com um amor que deixa com que nós façamos o que quisermos, como quisermos, mas com um amor muitas vezes exigente. Um amor que nos trará de volta, se necessário for, até mesmo através da dor. Mas um amor que não permitirá que nós, se formos filhos de fato, nos afastemos para sempre. Um amor que nos resgata. Um amor que nos disciplina, porque é assim o amor do Pai. O Pai que verdadeiramente ama o seu filho, este o disciplina. O Pai disciplina o filho. E assim Deus faz conosco. Portanto, se você está passando por alguma coisa na sua vida que tem feito com que você questione o amor de Deus por você, se você tinha planos, sonhos que foram frustrados, lembre-se, essas frustrações podem ser na realidade as próprias provas do amor de Deus por você. Porque Deus disciplina a todo filho a quem Ele ama. Nosso papel então não é questionar o amor de Deus por nós. Não temos o direito de dizer: o Senhor não nos tem amado. Quais são as provas? Quais são as evidências do teu amor por nós? Veja o que Deus já fez na tua vida. Veja quantas vezes Deus já te restaurou, quantas vezes Ele já te salvou, quantas vezes Ele já te atraiu para si mesmo, quantas vezes Deus relevou, quantas vezes Ele te perdoou. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Que sejamos não como aquela geração que questionou o amor de Deus, e por causa desse questionar do amor de Deus, eles se afastaram do Senhor. Os seus cultos eram cultos frios e distantes do Senhor. As suas ofertas eram ofertas de segunda categoria. Até mesmo os líderes do povo estavam ministrando para o povo como se aquilo não tivesse importância nenhuma. Eles estavam sendo infiéis no seu casamento. E tudo por quê? Porque eles se distanciaram de Deus. Deus havia amado o seu povo e continuamente os amara, e continuava amando. Mas por questionarem o amor de Deus, eles se afastaram. Onde está você nessa manhã?
no que concerne ao seu relacionamento com Deus? Você está seguro do amor de Deus por você? A segurança do amor de Deus por você fará com que tua vida espiritual seja muito melhor. Então assegure-se do amor de Deus por você. Ele te ama. E a prova você pode constatar na sua própria vida, a maneira que Deus tem te dirigido. Se você é um filho de Deus de fato, Deus nunca te abandonou. E embora pareça, Ele também nunca te decepcionou. Sim, Ele não fez todos os seus caprichos e não fará, porque Deus não cria filhos mimados. Ele cria filhos bons, que têm o caráter dele refletido em si. Que Deus, portanto, nos ajude e que nós tenhamos a certeza desse grande, eterno, tanto para trás quanto para toda a eternidade, esse eterno amor de Deus por nós. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé e entoar o hino de número 88 como uma resposta ao grande amor de Deus por nós. O hino 88 diz assim: amavas-me, Senhor, ainda quando eu não tinha luz, mas o Senhor me amou com amor eterno, o Senhor esteve próximo de mim, o sol não existia no levante, o Senhor trouxe à terra a existência, mas desde então o Senhor já me amava. Deus começou a te amar antes da criação. A estrofe 2 diz: amavas-me, Senhor, também quando imolado. Lá na cruz, o Senhor Jesus Cristo demonstrou todo o seu amor por você. A estrofe 3 fala a respeito da obra do Espírito Santo. Amavas-me, Senhor, quando o Senhor atingiu o meu peito. Esse amor que começou na eternidade com a eleição. Esse amor que se concretizou e se consumou na cruz do Senhor Jesus Cristo. Esse amor, ele é aplicado de maneira pessoal no teu coração pela obra do Espírito Santo. E finalmente, a última estrofe diz: e o Senhor vai me amar para sempre. O Senhor me amou na eternidade, o Senhor me amou na cruz, o Senhor me amou quando me conquistou pelo Espírito Santo, e assim o Senhor vai me amar para sempre. Entoemos esse hino em resposta ao grande amor de Deus. Querido Deus, que grande amor que atinge uma eternidade até a outra eternidade. Ó Pai, quem somos nós? O que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Ainda assim o Senhor nos quis amar, com amor eterno o Senhor nos amou. Pai, que todos aqueles, Deus, que estão aqui, sejam de fato amados pelo Senhor. Pai, rompe as barreiras que afastam de Ti alguns que aqui estão. Pai, rompe as frustrações, as tristezas, os questionamentos, a frieza. Ó Deus, faça-nos pessoas que amam o Senhor de maneira intensa, porque nós nos sentimos e sabemos do Teu amor por nós. Pai, o Senhor nos amou ao ponto de dar o Seu Filho por nós. Jesus Cristo, Deus encarnado, sofreu terríveis coisas, foi abandonado pelo Senhor, tudo porque o Senhor nos amou. E agora Cristo nos garante que aqueles que o Pai lhe deu, de maneira nenhuma Ele lançará fora. Somos amados, ó Deus. Somos amados por toda a eternidade. Pai, ajuda-nos a viver à luz desse grande amor, Pai. O que pode nos abalar se o Rei do Universo nos ama? Que motivos de depressão e de tristeza profunda temos se o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nos ama com esse tipo de amor? O que poderá nos separar desse amor? Nada, Senhor. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado porque nós te amamos, porque o Senhor nos amou primeiro. Ajuda-nos a demonstrarmos isso de maneira prática nas nossas vidas, nas decisões que fazemos, nos planos que planejamos. Dirige-nos, abençoa o teu povo, derrama graça sobre nós em Cristo Jesus. E que a graça de Cristo, o amor do Pai e as ternas consolações do Espírito sejam convosco e com todos aqueles que amam sinceramente o Senhor Jesus Cristo, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém.